Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou do canal Retomando a Vida, meu nome é Rose e hoje eu vou fazer um doce de mamão cristalizado. Vou tentar fazer um doce de mamão cristalizado, porque eu já tentei algumas vezes, mas não cristalizou. Então hoje eu vou tentar novamente com uma outra técnica que eu aprendi e vou mostrando pra vocês passo a passo sobre do que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou descascar os mamão, né? Já tô descascando os mamão. Os mamão é aqui da minha casa, da minha chácara. Eu peguei acho que 10 mamões, só que eu quero fazer tanto o cristalizado como o doce ralado. E aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo do que eu estou fazendo, tá? Eu vou descascar alguns mamões, porque tem que deixar de molho ele, né? Eu gosto de descascar com esse raspadorzinho, ó, porque ele é bem prático para descascar. Eu apoio aqui no pano, né, para não ficar deslizando e vou descascar eles. Pessoal, vocês podem estar perguntando por que eu tô com luva só em uma mão. Porque eu machuquei o meu dedo e eu tirei os pontos essa semana. Então, eu tô com a luva para poder tanto não encostar no alimento, como proteger a minha mão, entendeu? Mas é só por causa disso também, tá? Aqui eu vou tirar as sementes, né? Vou limpar bem. Eu limpo com a colher, que eu acho que fica bem mais fácil, né? Limpar com a colher. Então, pessoal, olha, eu já piquei todo o mamão, lavei ele, né? Piquei todo ele, piquei em tamanho grande, porque eu não gosto de fazer muito pequenininho, porque eu acho que dentro não fica assim, não fica com tanta cremosidade dentro. Então, ele maiorzinho, eu acho que fica, eu gosto maiorzinho. Então, eu lavei todo o mamão, já lavei todo, já piquei ele em tamanhos basicamente parecidos, né? Eu pesei aqui, tem 4 quilos de mamão. O meu cal já tá pronto aqui na água, já dissolvi ele, dissolvi 2 colheres cheias de cal, porque como tem uma colher para cada 2 quilos, bom, pelo menos é a receita que eu vi, né? Então, como tem 4 quilos, tem 4 quilos 170, eu coloquei 2 colheres, e aí eu vou deixar nesse cal por 1 hora, de molho, né? E para que para que ele fique durinho por fora. Quando cozinhar, ele fique cremoso, durinho por fora e cremoso por dentro. Ah, pessoal, quando eu cortei o mamão, eu limpei ele com a colher, porque ele fica com umas fibras compridas aqui dentro e eu achei feio. E eu acabei tirando umas fibras que tem assim, todo o caroço, limpei todo o caroço, limpei toda aquelas, não é sujeirinha, é uns fiapinhos que tem, né? E agora eu vou dissolver bem aqui o cal, né? Tô dissolvendo aqui o cal nessa minha bacia maior aqui. Vou dissolver bem e vou deixar de molho durante 1 hora. Já tá bem dissolvidinho o cal. Eu vou deixar durante 1 hora, porém nesse percurso eu vou mexendo, porque o cal ele é pesado, ele vai descer. Então é bom você tá misturando.
pelo menos umas 2, 3 vezes tem que estar misturando. Eu vou pegar assim, porque eu tentei virar aqui, mas tá espirrando demais. Aí eu vou colocar assim, de pouco, né? Aí eu vou colocar, marcar o horário que eu já coloquei eles, né? Pra não perder o tempo, né? E a gente se distrai com outras coisas e acaba perdendo o tempo. Eu acho que não vai caber aqui, mas eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que passar um pouco mais para essa outra bacia aqui, né? Mas eu acho que cabe sim. Porque depois eu vou misturando, né? E aí, eu acho que cabe. Eu acho. Porque eu ia cortar 3 quilos. Só que eu comecei a descascar. E descascou a mais. Apesar que eu vou fazer doce de mamão ralado. Aí, porque esses mamão aqui é aqui da minha casa. Eu tenho muita plantação de mamão, muito assim, né? Nasceu muito mamão aqui, e aí eu aproveito, eu tirei aqui, que tá uma parte escurinha aqui, ó. Aí eu tirei. Aí eu vou deixar ele aqui durante 1 hora e vou virando ele algumas vezes. Acredito que umas 4, 5 vezes é bom eu ir mexendo, né? Pra poder, os que estão em cima, conseguir dar essa firmada que o cal dá, tá bom? Ó, pessoal, o mamão que vou fazer ele cristalizado, não deu ainda o tempo, que acho que fica 1 hora. 1 hora é o tempo dele ficar. E não deu tempo ainda. Enquanto isso, eu descasquei alguns mamão, mais algum mamão que eu vou fazer ralado com coco. E enquanto dá o tempo para poder colocar o outro mamão que tá no cal, lá na calda, que eu já deixei lá, ela apurando. Enquanto isso, a gente vai ralar esse aqui, que é pra fazer só o doce com coco. A minha mãe tá ralando ali pra mim, né? Enquanto isso, eu vou cortando aqui e limpando essas fibras que ele tem um pouquinho no meio. Eles têm uma fibra no meio, e aí eu vou tirando. Vai ficar mais fácil pra ela poder tá ralando. Tirar essa semente, essa massinha aqui, branca que eles têm aqui no meio, vocês podem fazer com a colher. Fica facinho tirar com a colher. Semente, fica bem facinho de tirar com a colher. Aí eles ficam bem limpinhos, tá vendo? Ficam bem limpinhos. Essa fibra que eu falei que tem no meio do mamão, na verdade não é fibra, né? É a parte onde segura as sementinhas, que fica esses fiapinhos assim, ó. Aí eu tiro tudinho. Deixo só mesmo a carne do mamão. E vai ficar bem bom. Tem um ajudante, ó. Minha ajudante. Fala oi pra eles, mãe. Oi, pessoal.
dentro dessa bacia para poder estar desocupando aqui uma parte. Nossa, tem uns mamão que tá meio durinho, mas tem uns que estão bem mais durinhos do que os outros, né? Acho que porque estão um pouco mais verde também, né? Aí fica um pouco mais durinho, mas não tem problema. Aqui na minha chácara eu tenho muito mamão, muito mesmo. Eu acho que eu tenho uns 10 pés de mamão, mas eu tô com uns 6 produzindo. Então, dá pra fazer bastante doce, né? É bem bom o doce do mamão. Deixa eu pegar um pano de prato aqui. Juntei aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ralando, ó, tá vendo? Vai ficar assim nessa espessura pra fazer o doce de mamão com coco. E aí a gente vai ralar todo esse, né? Pra depois tá fazendo. Essa etapa do mamão ralado, eu tinha esquecido de falar pra vocês. Vocês têm que deixar uma água quente, uma quantidade que cubra o mamão, pra você deixar ele de molho pelo menos umas 2 horas nessa água quente. Por quê? Porque ele tem um leite. E se você fizer o doce com esse leite, ele vai ficar amargando. Então, você vai colocar de molho na água quente por umas 2 horas. Aí, depois você vai escorrer ele e ir pro fogo para fazer o doce, entendeu? Tinha esquecido de falar essa parte. E aí, agora, a gente vai escorrer o mamão que nós deixamos no cal. Vou lavar bem ele agora, vou tirar todo esse cal dele e levar ele lá pra calda, que tá já fervendo, para ele poder ir cozinhando. Então, aqui a etapa de lavar, pode lavar umas 3, 4 vezes até vocês perceberem que já não tem mais nada de cal, tá bom? E então, vamos lá, vou lavar ele. Eu agora vou lavar o mamão. Eu escolhi pegar essa peneira para escorrer, para ficar mais fácil da água ir embora, né? E porque eu vou colocar aqui dentro da pia, para poder tá lavando, para vocês terem uma noção melhor de como eu vou lavar várias vezes. Então, eu vou escorrer ele aqui nessa peneira. Ele já tá bem rígido, bem durinho. E aí eu vou lavar ele, vou lavar a bacia, que eu deixei ele de molho, pra poder ir lavando, colocando ele aqui dentro, pra depois levar lá na calda. O importante é deixar ficar bem lavado, para não ficar nenhum resíduo de cal. Por isso que eu optei em colocar debaixo da torneira, para ir lavando, aí tirando bem esse cal. Tá bem durinho, tá bem, ó. Tá bem durinho. Aí eu vou lavando. Não pode deixar nenhum resíduo de cal, viu, pessoal? O importante é lavar bem, para não ficar resíduo de sal. Não tô lavando um a um, mas depois eu vou passar mais uma água com ele ali na bacia. Mas aqui tá saindo tudo. Eu cortei eles assim grande, por quê?
Porque quando você ferve ele, que você cozinha ele, ele dá uma reduzida. E aí ele fica menor. Então, por isso que eu optei em cortar ele grande. Mas você pode cortar menor, se quiser. Aqui tem a outra quantidade que eu dividi pelo molho. E aí eu coloquei separado. Tem que lavar direitinho, porque às vezes o cal, ó, não sei se vocês conseguem perceber, ó, que fica resíduo de cal. Então, por isso que tem que estar lavando bem a calda. Tem água corrente. A calda já tá lá fervendo, já reduziu um pouco. Eu vou pôr ele pra ferver por 30 minutos. Após 30 minutos eu vou tirar ele do fogo e vou deixar ele descansar durante 3 horas. Após 3 horas eu volto ele no fogo. Por que eu tenho que deixar ele descansar por 3 horas? Porque eu não vou furar ele. Então, eu tenho que deixar esse tempo pra absorver a calda. Pra calda poder... Pode deixar até mais tempo. Tem pessoas que deixam de um dia pro outro. Eu não vou deixar. Eu vou deixar umas 3 horas. Umas 3 horas eu vou deixar. E aí depois eu vou voltar ele a ferver. Dependendo do horário que eu terminar aqui, talvez eu até termine ele amanhã. Mas vai depender muito do horário que eu termino aqui. Porque agora já é parte da tarde. E o outro doce de mamão tá aqui de molho, né? Na água morna, como eu falei pra vocês. Pra poder tá tirando o amargo, pra tá tirando aquele leite que ele tem, né? Porque senão ele fica amargo. Tem 4 quilos de mamão, tá? Eu pesei, eu tô fazendo 4 quilos de mamão. Na minha receita eu coloco 1 quilo de açúcar, pode colocar até 1,5 kg. Porém, eu não vou colocar 1,5 kg por quilo. Eu vou colocar 1,2 kg mais ou menos de açúcar. Por quê? Porque eu tô evitando um pouco de deixar tão doce. Eu tô batendo aqui, gente, que é pra poder tirar as bolinhas de cal que ficou aqui. Eu acho que com 1,2 kg por quilo, perdão, 1,2 kg para cada 2 kg, eu acho o suficiente. Porém, tem gente que coloca mais, tem gente que coloca 3 quilos, tem pessoas que colocam para cada 3 quilos, 1,5 kg. Então, 4 quilos seria quase 3 quilos, né? Então, eu vou colocar 2,5. Eu não sei se a minha conta ficou certa, né? Mas é isso. Esses 4 quilos eu vou colocar 2,5 kg de açúcar. Então, gente, revisando. Eu fiz uma confusão de medidas agora, né? Em 4 quilos de mamão, eu vou colocar 2 quilos
2,4 kg de açúcar. Que eu vou colocar 1.200 para cada 2 kg, 2,4 kg, tá bom? Revisando, porque, nossa, que confusão que fiz de peso. Eu fiz um pouquinho de confusão, mas... tá vendo que eu lavei bem lavado? Lavei bem lavado. Ai, minha bacia deu uma... saiu. Lavei bem lavado. A minha peneira tá aqui. Eu ainda vou passar mais uma água, viu? Eu ainda vou passar mais uma água, porque tá saindo uma aguinha branca. Ó, não sei se vocês estão vendo daí, ó. Tá saindo uma aguinha branca ainda, então é sinal que ainda tem caldo. Então eu vou dar mais uma lavada. Esperar sair a água daqui, porque acho que ficou tampadinho e acabou dando muito rapidinho. Mas agora eu vou dar só mais uma lavada. Como eu lavei bem a primeira vez, né? Passei uma segunda, agora eu vou passar uma terceira, pra ficar bem lavado mesmo, pra dar uma garantia de que realmente saiu bem o cal, né? Ficou bem limpinho, não ficou resíduo nenhum de cal. E agora eu vou levar ele lá pra calda, pra poder entrar em fervura. Tá bem limpinho, ficou bem limpinho. Ó, a calda ferveu, deu uma apurada, né? E aí eu coloquei aqui agora e vai ficar uns 30, 40 minutos cozinhando, até eu perceber que estão todos cozidos, né? Ficou um pouco a mais, né? Vai ser um pouco mais difícil de eu virar, mas não tem problema, a gente vai virando devagarzinho, né? Oh, perdão, a gente virei a câmera. A gente vai virando devagarzinho, vai encaixando o que a gente vê que ainda não tá cozido. Eu acredito que uns 40 minutos eu já vou tirar daqui, porque daí eu vou deixar ele descansando por umas 3 horas. E aí eu volto a cozinhar ele pra poder apurar, né? E ficar no ponto. Deixar dar uma fervida boa nele, de vez em quando eu vou dando uma viradinha, né? Aqui no fogo a lenha. E aqui no... vai colocando lenha. Esse fogão, ele é muito bom, pena que ele é muito pequeno. Mas é muito bom. Aí vamos agora aguardar. Esse é o mamão ralado. Lembra que eu falei pra vocês que eu deixei ele na água quente? Deixei ele 2 horas na água quente. Agora eu escorri, espremi, voltei ele aqui na panela, coloquei 1 quilo de açúcar, uma canela e 10 cravos. Agora eu vou esperar dar a fervura pra ir me mexendo até ele ficar pronto. Esse é o doce ralado. Eu coloquei esse aqui agora, por quê? Porque eu coloquei o doce de mamão em pedaço para descansar. Aí é o tempo que eu faço esse aqui. Olha, aqui eu já tirei do fogo. Já tá no ponto que eu queria, né? Eu quero que ele fique um pouco com caldo. Não tanto, né? Mas que não fique tão seco. Então, esse aqui eu já tirei. Foi umas 2 horas ele ficou no fogo. Mas tá exatamente como eu queria. Aí agora já passou o tempo desse aqui que eu pus pra descansar. Que eu tinha que descansar ele 3 horas, né? E agora eu voltei ele pro fogo. E agora eu vou esperar ele apurar agora. Agora é só colocar lenha
e deixar ele terminar de chegar no ponto. Coloquei mais lenha agora. Meu marido cortou pra mim lenha aqui, ó. Tinha bastante, mas eu usei bastante também. Eu tenho que descer essa lenha ali pra debaixo, que eu coloco ela aqui, ó. Aqui debaixo. Eu coloquei esse pano aqui porque eu tô descalça. Aí eu coloquei esse pano. Aí eu guardo lenha aqui. E vou terminar de apurar esse. E na hora que eu terminar, que ficar no ponto, eu mostro pra vocês. Conforme for ficando mudando, eu vou mostrando pra vocês. Conforme for mudando. Deixa eu arrumar essa lenha aqui que tá muito quente aqui. É que a entrada da minha lenha é na frente, porque eu não tinha... Acabei fazendo assim, de um jeito diferente o fogão, né? Então eu fecho aqui, ó. É que agora a lenha tem que esperar dar uma queimada pra poder pôr ela lá dentro. Isso aqui, gente, é que derramou calda, né? Aí vai ficando preto, depois eu tiro tudo. E aí, conforme for cozinhando e apurando, eu vou mostrando pra vocês. Ajeitar aqui pra pegar bem o açúcar, né? Eu esqueci de colocar o cravo e a canela aqui, mas eu vou colocar agora uns cravinhos. Como ainda vai apurar, né? Aí pega o gosto. Conforme for apurando, eu vou mostrando. Eu já retirei o doce. Finalizei ele. Não sobrou basicamente calda. Eu deixei ele apurar bem mesmo. Não sobrar quase nada. E lá, eu vou mostrar agora que eu coloquei ele pra secar. Aí, ó, aqui, ó. Vai colocar ele pra esfriar, pra ele ficar bem sequinho. Amanhã eu mostro melhor, porque agora já tá um pouco tarde. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O vídeo que eu fiz ontem dos doces de mamão ralado, tanto quanto o pedaço cristalizado, acabei não mostrando a finalização dele já cristalizado, porque eu tive um imprevisto e não consegui mostrar. Mas enfim, tudo deu certo. O doce ficou cristalizado, o doce de mamão com coco ficou maravilhoso. E assim, não sou especialista em doce, estou aprendendo. Mas acredito que ficou bom, porque eu vendi todos. E assim, quero agradecer de vocês a atenção. Peço que vocês curtem, comente, dá um joinha lá para fortalecer o canal. E uma boa noite para vocês. Muito obrigada.